Seja muito bem-vindo ao episódio de janeiro da nossa carteira pública de renda variável aqui no Missão Liberdade Financeira. Você já deve ter visto pela thumb, não deve ser surpresa qual ativo a gente vai investir esse mês, mas acompanhe comigo para ver o racional por trás dessa escolha. Sem mais delongas, vamos ao que importa. 27 de janeiro, o que temos para hoje então? Qual é a nossa agenda? Primeiro eu vou repassar aqui com você quais são os objetivos dessa carteira, caso você está chegando aqui agora de paraquedas. A gente vai fazer a avaliação da nossa performance até esse exato momento e nesse episódio agora a nossa carteira inteira 6 meses, então vai ser uma avaliação legal do primeiro semestre inteiro de existência da carteira pública de renda variável. Vamos passar por toda a composição da carteira para entender direitinho qual é o racional de cada um dos ativos que estão ali. Se você ainda acha que investir em renda variável é uma coisa complicada e cheia de mistérios, aqui você vai ver também a execução das ordens na prática, tá? É a segunda metade do vídeo. E vamos falar, claro, quais são os próximos passos, pensando já para o mês de fevereiro. Vamos lá então. Em especial para quem está chegando agora, tá, gente? Eu preciso relembrar quais são os objetivos e por que essa carteira pública foi criada. A ideia principal nossa aqui é desmistificar a complexidade do mundo dos investimentos. Se você ainda não investe, é possível que você tenha um pouco de medo, não compreenda bem quais são os jargões usados. E a ideia aqui é exatamente trazer esse conceito de uma forma mais simples, que é exatamente o que eu utilizo com meus alunos dentro do Missão Liberdade Financeira. Trazer para vocês um ponto de vista imparcial. Eu não sou gerente de banco, eu não sou assessor de investimento, eu sou apenas um especialista em planejamento financeiro e, claro, por essa parte de planejamento financeiro envolve parte de investimentos. Então, por não ter vínculo com nenhuma instituição financeira, minha visão é absolutamente imparcial. Não tem ninguém me patrocinando para falar de nenhum ativo aqui. O famoso skin in the game, a pele em risco, é o que eu trago para vocês aqui todos os meses, tá? Colocando o meu dinheiro de verdade para trabalhar no mercado de renda variável. É muito fácil falar, compra isso, vende aquilo, dá pitaco, sem colocar o dinheiro de verdade no jogo, né? E aqui é o que vocês acompanham. Todo mês eu tiro R$1.000 para colocar e fazer esses investimentos com vocês. Importantíssimo, é uma carteira de renda variável. Isso não é uma carteira global de investimentos. Toda carteira global de investimentos deve ter uma parte de renda variável e uma parte de renda fixa. Aqui é apenas renda variável, e isso é um percentual que vai variar dependendo do seu perfil, se é mais conservador, mais moderado ou mais arrojado. Mas o que eu quero trazer aqui apenas na renda variável é quebrar na cabeça das pessoas a ideia de que renda fixa, mesmo nesse momento agora, 1% de rendimento líquido todos os meses, que é muito confortável, muito bom, é a única opção de investimento. Vocês vão ver daqui a pouquinho a gente vai comparar o rendimento desses 6 meses com o CDI, que é o indicador de renda fixa. Vocês vão ver do que eu estou falando em números. A gente começou em agosto do ano passado com R$10.000 investidos e todos os meses desde então eu venho colocando R$1.000 todos os meses. E a ideia aqui é que você veja exatamente esse racional, que é a dificuldade da maioria dos investidores iniciantes. Pô, sobrou o dinheiro aqui no início do mês ou no final do mês, onde investir? Essa é a ideia dessa série nossa aqui, tá? Da carteira pública de renda variável, realizando essa análise mensal do mercado. Qual o objetivo? Onde essa série vai dar e quando ela vai acabar? Quando a gente alcançar esses R$100.000 investidos. A especulação, considerando lá em agosto a projeção do rendimento de todos os meses, é que isso aconteceria em aproximadamente 5 anos, tá? Vai terminar quando uma das duas coisas acontecer primeiro, ou 100 mil ou 5 anos. Certamente, pela onda da carruagem, a gente vai alcançar 100 mil muito antes desses 5 anos. Eu estou calculando aí alguma coisa em torno de 4 anos e 3 meses, a gente já vai chegar nesses 6 mil investidos, considerando esse rendimento inicial do primeiro semestre. Se até agora está fazendo sentido para você, relembra de deixar o like, se inscrever no canal, que isso vai fazer o conteúdo chegar para mais gente, tá? Vamos ao que interessa, performance da nossa carteira até este momento, os primeiros 6 meses de existência dela. Estamos aqui com 34% de rendimento contra 31% do Ibovespa, ou seja, um rendimento de 110% em relação ao principal índice, né, a Bovespa. Qual que é o grande ponto aqui? Bovespa já rendeu ano passado 35% ao longo do ano inteiro.
já foi um rendimento espetacular. No início do ano agora já deu uma arrancada muito forte. E a nossa carteira ainda assim está ganhando desse principal índice que já é muito bom, em especial quando comparado com a renda fixa, tá? Quando a gente olha com a renda fixa, que é um dos motivos que eu falei no início do vídeo, que eu criei essa carteira pública, é para quebrar na cabeça das pessoas que a renda fixa é o único lugar de se investir, em especial nesse momento. 15% a Selic, 1% ao mês fácil, com pouco risco, embora tenha um Banco Master daqui e dali, virou, mexeu, tem algum susto, mas o FGC garante e dá tudo bem, dá tudo certo no final das contas. Mas veja você, o CDI nesse período rendeu 6,72% e a nossa carteira 34,27%. A diferença é colossal. Isso, quando a gente projeta num prazo mais alongado, 5, 10 anos, é absurdo a quantidade de dinheiro que as pessoas deixam na mesa, deixam de ganhar, porque não se dedicam a estudar e entender como funciona a renda variável e fica apenas na mesmice de LCI, LCA, CDBs, são bons investimentos, mas prejudica a performance. Todo investidor, por mais conservador que ele seja, ele precisa ter uma parcela do seu patrimônio em renda variável, que é a ponta da carteira que a gente busca elevar a performance de rendimentos, tá? E os números não mentem, tá? Aí basta ver o quão rende em relação ao CDI. Tiago, tiro tudo do CDI e coloco na renda variável? Claro que não, disse isso no começo do vídeo. Renda variável é variável, tem risco. Então, é um equilíbrio, tá? Não deixe de participar, mas obviamente não coloque todo o seu patrimônio em renda variável, jamais. Falando aqui então da performance de cada um dos ativos da nossa carteira, tá? Copasa, que é a estrela da festa desde que a gente colocou ela em agosto, iniciou o processo de privatização e isso não foi sorte, isso a gente sabia que estava no radar do governo de Minas Gerais e a gente resolveu se posicionar buscando a privatização. Historicamente, toda estatal que caminha para a privatização tem um ganho absurdo. Sem querer falar mal de governo, entrando em pauta política de forma alguma, mas o jargão financeiro tem uma frase que é muito conhecida de que onde o governo entra e faz gestão, acaba. Se pegar algum governo, esquerda ou direita, independente de qual for, se pegar para fazer gestão do deserto do Saara, falta areia em alguma coisa aí aproximadamente 5 anos. Claro que é brincadeira, mas mostra a expectativa maravilhosa do mercado com o processo de privatização da Copasa, tá? Já valorizando 82% desde então, e se concretizar essa privatização, certamente vai valorizar muito mais ainda. Na sequência vem os Minas valorizando 51, Vale 47. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles aqui, pause o vídeo e veja ponto a ponto o rendimento de cada um, mas observe você que apenas um ativo na nossa carteira está no negativo, que é o ETF de Bitcoin, tá? Que compõe nosso grupo de proteção ao dólar, proteção ao câmbio, a fragilidade do real. Dito isso, esse é o primeiro argumento para a gente fazer o aporte desse mês em Bitcoin. Perante a nossa carteira de renda variável, ele é o ativo que ainda não andou. Muito pelo contrário, desde que a gente comprou, a primeira compra estava ali na casa dos $100.000, ele recuou, a gente fez um novo aporte em novembro, salvo engano, e agora em janeiro ele na casa de $88.000, é uma oportunidade de compra ainda, sem a gente fazer uma ruptura muito grande da exposição do percentual de proteção ao dólar. Vamos falar disso aqui na sequência. Aqui, ó. O que eu queria trazer para vocês? Quando a gente olha a nossa parte de proteção ao dólar, a gente está com uma exposição de 24% ainda. Até 30% é bem razoável, deve ser considerado como uma boa prática. E é exatamente o que a gente vai fazer esse mês. Subir a nossa exposição em proteção cambial, elevando a exposição em Bitcoin, tá? Eu queria voltar aqui nesse ponto só para trazer para vocês o seguinte. Quando a gente para ver em números, né? Eu falei muito de percentual, 30% de rendimento, 110% de rendimento em relação ao Bovespa e tal. Mas em números, para você, em especial para você que está começando e se perde um pouco nos percentuais, não é uma coisa muito familiar aos seus ouvidos. Na prática, a gente começou agosto com 10 mil, setembro, outubro, até agora em janeiro, R$1.000 todos os meses. Isso quer dizer, saiu do nosso bolso R$15.000. Esses R$15.000 viraram R$19.164. Tem R$1.000 aqui, que é o que a gente vai usar para investir agora em Bitcoin, mas, veja você, R$4.164 feitos no mercado, tá? Isso, gente, é a beleza dos investimentos, em especial
na renda variável, tá? Estude e comece a se informar para não ficar deixando dinheiro na mesa. Bom, dito isto, um dos motivos que a gente começa a ver que o Bitcoin está sendo estrangulado, está sendo apertado, a gente ainda tem essa cautela em relação ao mercado americano, o que o Fed vai fazer lá, algumas liquidações em massa aconteceram, tem a questão da computação quântica que está assombrando esse mercado. Minha opinião pessoal, ainda não é a hora de se preocupar em demasia com isso. Tanto é que grandes players continuam comprando todos os meses. Mas em algum momento isso pode virar um problema, tá? Segue no nosso radar, mas entendemos que ainda é interessante a exposição, muito pelo contrário, aumentar a exposição. E veja como o próprio mercado se contradiz. Aqui eu trouxe 3 principais notícias, mas ao mesmo tempo já vem falando que está se recuperando, considerando essa questão fiscal que está no Japão, que para quem não está acompanhando, só um pequeno parênteses, o Japão ficou com juros praticamente zero ao longo de décadas e agora começou a aumentar um pouquinho esses juros e isso faz com que seja interessante os investidores, em especial local ali, colocar dinheiro lá, tá? Então acaba que sai de outros lugares. O dinheiro ele é relativamente finito, então para colocar dinheiro em um lugar tem que tirar de outro. E há uma percepção no mercado que parte disso possa ter saído do Bitcoin. Particularmente tenho minhas dúvidas, mas trouxe aqui para trazer o quão complexo e o quão é difícil precisar exatamente qual é o motivo, tá? Esse camarada aí, para quem não conhece, é um dos maiores investidores de todos os tempos presente. Agora, a frase clássica dele, para quem acompanha, é isso aí: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Nesse momento que está todo mundo com medo do Bitcoin, está todo mundo se afastando, é o momento que os investidores que apenas acompanham a notícia começam a sair e ajuda o movimento de queda dos preços. É a hora que grandes investidores começam a se posicionar. Então, tem que ter muita sutileza e muita delicadeza para entender isso. Não quer dizer que está caindo, deve ser comprado. Oi nos mostra isso, CVC nos mostra isso, Cogna nos mostra isso, lojas americanas nos mostra isso, e poderia dar mais 50 mil exemplos aqui. Não é porque caiu que deve comprar, mas está caindo, merece atenção para entender, se não perdeu o fundamento da coisa, e pode ser que seja interessante sim comprar. No caso do Bitcoin, há um entendimento que sim, tá? Do ponto de vista técnico, veja que o Bitcoin nessa faixa aqui, na casa de 80, 90 mil dólares, ele está agora aproximadamente 88 mil dólares, é uma região de suporte muito interessante. Então, do ponto de vista técnico também, há essa percepção de que tá legal começar a fazer esses aportes, porque uma vez se consolidando, e é o que está acontecendo, semana após semana ele está se consolidando nessa faixa. A expectativa é que em algum momento ele faça o rompimento, assim como fez nessa faixa, e busque mais uma pernada de alta, tá? Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até este momento, te convido a acessar o missãoliberdadefinanceira.com.br e conhecer os nossos serviços, tá? Temos o nosso treinamento com 60 aulas gravadas, mais de 24 horas de conteúdo, que responde toda e qualquer dúvida do aluno em até 24 horas. E temos também a nossa consultoria individualizada para aquela pessoa que quer alguém que pega ela pela mão e resolve o problema financeiro dela, de organização das finanças, começar a fazer os primeiros investimentos. Acessa lá e entenda direitinho. Siga a gente também no Instagram, lá tem conteúdos diários sobre educação financeira e investimentos. Se inscreva no canal e deixe o like para chegar para mais gente, você já sabe disso. Agora é aquela hora que eu falei no começo que para parte de vocês que ainda tem medo de começar a investir, não sabe como fazer, fica aí, porque agora você vai ver comigo, na prática, como que a gente faz o investimento em ETF de Bitcoin, tá? Se você já sabe e só queria entender o racional por trás, meu muito obrigado, até mês que vem. E quem não sabe, vamos comigo aqui que a gente vai fazer essa compra juntos agora. Pois bem, já estou logado aqui na nossa corretora. A gente vai vir aqui em investir. A carinha de praticamente todas as corretoras, gente, é a mesma, tá? Então, você vai ao logar, você vai achar a sua parte de onde investir e praticamente todas as teclas aqui vão ser iguais. Então, se você não investe pela EQI, que é onde eu invisto, fica tranquila, XP, Banco do Brasil, Bradesco, o Ion, Itaú, vai ser praticamente tudo muito similar em relação aos nomes. Vai mudar a carinha, mas a ideia é encontrar os nomes aqui. A gente vai vir em renda variável. Essa compra ela é feita pelo home broker.
basicamente o balcão de negócios, de uma forma bem resumida dizendo, tá? Onde as negociações acontecem, é lá que a gente precisa ir para encontrar esse ETF. Aqui agora é a hora que eu tiro minha câmera daqui e jogo aqui para que vocês consigam ver o que a gente vai fazer. Então a gente vai vir aqui, ó, em negociar, comprar. O que a gente quer comprar? O código desse ETF é o HODL11. Nós temos aqui R$ 1.020 na conta disponível, né, para fazer essa compra, então vai dar alguma coisa em torno de 15 provavelmente. Vejamos. Passou um pouquinho, então a gente vai comprar 14. Passou ainda mais um pouquinho, vamos 13 aqui. Deu para comprar 13 unidades, o que eu estou falando com vocês é que ele vai calculando, tá? Automaticamente. Tá R$ 77,00 cada um, a gente vai comprar a mercado, que é exatamente o valor que está sendo negociado, como que o volume é muito baixo, não precisa da gente travar a ordem para buscar ganhar um centavo daqui e dali. Compra mercado de uma vez e resolve a vida. 13 unidades, R$ 77,00 cada um, um total de R$ 1.004. Comprar. Confere se está tudo certinho. Data, quantidade, valor investido, preço médio projetado, posição final projetada com os que a gente já tem. Continuar. Ordem já executada com sucesso. Veja o quão simples é isso. Então, o maior objetivo meu aqui, gente, é isso. Se você ainda tem medo, não sabe como fazer, acha que é difícil, a gente não, sei lá, não deu 2 minutos para fazer a operação completa. Veja que é muito simples. A grande dificuldade está em onde investir, por que esse ativo foi escolhido, que é o que eu te ensinei até agora, te mostrei até agora o porquê da escolha, né? Mas a operação em si é muito simples e não precisa ter medo, ter receio. Voltando aqui então para a nossa conclusão, de próximo passo que a gente tem aqui realmente, deixa eu trazer minha cara para esse lado aqui de novo, o que nós temos nos vemos em fevereiro, que a gente vai fazer tudo de novo, avaliar, rebalancear e fazer esse aporte. Todo mês muda, a regra é essa, não é todo mês que a gente compra a mesma coisa, e a gente se encontra aqui novamente para poder fazer essa análise. Importantíssimo, se fez sentido para você, eu preciso relembrar toda essa história. Em especial você que estava com receio de fazer esse aporte, não entende muito bem como funciona ainda, te convido a acessar missãoliberdadefinanceira.com.br, entender como funciona o nosso treinamento. Eu não vou delongar o vídeo explicando ele aqui, mas lá inclusive você encontra o botão do WhatsApp para conversar com o nosso suporte e tirar todas as suas dúvidas sobre a grade do curso, qual é a lógica da divisão da grade, quais são essas aulas, e entender direitinho se é para você ou não. Da mesma forma, a consultoria, tá? Siga a gente no Instagram para ter essas dicas diárias, se inscreva e dê o joia aqui no nosso canal também. Meu muito obrigado, voltar aqui para a cena grande só para me despedir de vocês. Nos vemos então em fevereiro. Para você que acompanhou até aqui, um grande abraço, estude e coloque o seu dinheiro para trabalhar. Seu eu do futuro agradecerá e muito.